É, bem, o carro elétrico surgiu há mais ou menos uma década, quando eu fiz o primeiro test drive num Ah, carro. peraí, eu te apresentei como papai. Como é que você chama? Bem, pessoal, meu nome é Vivaldo Caldas, né? Eu, por acaso, sou o pai da Isadora. E há uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz um test drive num Prio, um Prius, né, Prius. que é híbrido, e fiquei apaixonado pela questão do silêncio, de rodar, né, só na parte elétrica. E eu pensei, nossa, eu quero um carro para mim, mas eu quero um carro elétrico. Eu não quero um carro que dependa de motor a combustão, porque eu não vou sair da combustão, né? Aí a gente construiu uma casa nova, eu já construí a casa pensando nessa possibilidade, né? De colocar painéis fotovoltaicos e conseguir a minha energia. E pensei, então essa energia que eu vou gerar vai alimentar o meu carro. Então eu não vou gastar com posto de gasolina. Foi tudo friamente Foi calculado. friamente calculado. E já tem 9 anos que eu tenho energia solar em casa. E depois disso vieram as oportunidades de comprar um carro elétrico. E eu fiquei selecionando os carros. Eu fiz um mapinha, né? Eu aconselho todo mundo a fazer isso também, né? Porque eu queria um carro que me levasse à minha terra, a terra da Elise, que é a minha esposa, né? E a fazenda. Ou seja, que me atendesse a um raio de pelo menos 400 quilômetros, que é o que esse carro que eu tenho hoje faz. Ele me atende tranquilamente nesse raio. Então, me satisfaz 100% naquilo que eu preciso. Ah, legal. E junto com o Vivaldo, meu pai, hoje, tá o Denner também. Denner, seja bem-vindo. Muito O Denner é um obrigado. amigo que vocês se conheceram em grupo de carro elétrico, não é isso? Sim. Se apresenta, por favor, Denner. Então, eu queria falar primeiro que é um prazer, né, estar aqui participando do Lumina Podcast, estar aqui nessa edição especial, né? O meu nome é Denner, eu tenho 30 anos, sou aí dono de um carro elétrico, né? Conheci o Vivaldo aí, também nesse mundo do carro elétrico aí, que é algo apaixonante, né, Vivaldo? Com certeza. E você tem o carro elétrico. E por que que você escolheu um carro elétrico? Bom, a primeira, eu sempre costumo falar, né, que o primeiro motivo para mim ter escolhido o carro elétrico foi a economia, né? A economia ali é algo que eu costumo falar que se a gente for fazer conta mesmo, o carro elétrico ele sai disparado ali na frente. Então, economia e por segundo motivo, conforto mesmo que o carro pode oferecer para a gente. Denner, meu pai me apresentou para você, acho que foi no ano passado, né, pai? E a gente estava conversando a respeito de mobilidade, né, no carro elétrico e tem uma particularidade. Você não tem um carro elétrico só para você andar, né? Não. Você trabalha com o quê? Contra o pessoal. Eu trabalho como motorista de aplicativo, né? Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Belo Horizonte. E é minha renda principal ali, né? O que eu trabalho. Então, o carro elétrico ele veio bem a calhar ali, não só para poder usar, né? No dia a dia ali com a família, mas também para poder usar ele para trabalho ali e ter o recurso próprio através do carro. E a vantagem, ele tá bem acima dos outros carros hoje. Bem acima, bem acima. A economia é surreal, né? Tanto ali com relação ao combustível, o abastecimento ou o carregamento, né? Manutenção, tudo. O carro elétrico, ele se destaca aí muito. E qual que você elegeu? Eu elegi o BYD Dolphin GS, né? Que é o intermediário ali dos Dolphins, são 3 modelos, Ah, sim. né? Tem o Dolphin Mini, que é o modelo de entrada, o Dolphin GS e o Dolphin Plus. E eu escolhi o GS para poder estar comigo aí nessa caminhada. Nossa, legal. E pai, qual que é o seu? Meu um BYD OnePlus. Por, e por que você escolheu esse carro? Como eu disse antes, eu escolhi porque, primeiro, ele se encaixou no meu orçamento na época, né? Uhum, E se encaixou na autonomia que eu precisava. tá. A autonomia prometida é 480, mas ele não chega a 480 se não for somente urbano. A gente tem vários grupos de proprietários de carros elétricos, né? E algumas pessoas já relataram 500 quilômetros de autonomia dentro da cidade. Ah, tá. Dentro da cidade, ele é mais econômico do que na estrada. Uhum. E na estrada também vai depender de uma série de fatores o resultado final da autonomia dele. A gente vai até conversar sobre isso durante o nosso bate-papo aqui, né? Então, assim, se encaixou no financeiro e naquilo que eu necessitava em termos de autonomia. E você já viajou de carro elétrico, Denner?
O mais longe que eu fui com um carro elétrico foi em Pouso Alegre, né? Daqui de Belo Horizonte até lá dá uma média de 390 quilômetros, mais ou menos. Foi o mais longe que eu já fui com ele. E a autonomia do seu carro, ela permite que você vá daqui até lá, sem precisar carregar e carregar só lá em Pouso Alegre, ou você precisa fazer um carregamento no Eu meio? precisei fazer um carregamento no... Quase chegando lá, né? Uhum. Eu optei ali, eu tinha outros pontos de carregamento, mas eu optei por esticar um pouco, né? A bateria que eu tinha, até para poder testar um pouco do carro, de como que era ali no uso. Uhum. Mas eu precisei fazer uma recarga antes de chegar lá. Eu não conseguiria chegar, até porque a autonomia dele ali marca no painel 405, mas efetivamente mesmo ele dá ali uns 320, 330 quilômetros mais ou menos na estrada, assim, Ah, sim, é por que é o causa da que ele vai estrada, dar. né? Isso, isso. E aqui na cidade, a sua autonomia da sua bateria vai a quanto? Então, aqui em Belo Horizonte, né, por ter muito morro, ladeira e tudo, acaba que iguala um pouco a quilometragem na estrada, Ah, né? tá. Em cidades mais planas, eu acho que o Vivaldo consegue confirmar isso, igual é em Brasília, né? Você consegue render mais porque você esforça menos do motor do carro e da bateria, consequentemente, né? Então, eu já ouvi falar aí de pessoas que fizeram 360, uma média assim, 370 em cidades mais planas. Né? E em Belo Horizonte, como tem muito morro e Aqui tudo, é. acaba que iguala um pouco. Eu fico nessa média aí de 320, 330 quilômetros também aqui dentro.